Bom dia, galera! Está no ar mais um podcast Se Meu Mochilão Falasse. Eu sou a Mari Teles, do Instagram Vida Mochileira, e junto comigo está minha dupla de sempre, Andréia Leonel, do Instagram Andréia Leonel _. Lembrando que esse podcast fala sobre viagens, das vitórias aos perrengues, e toda quinta-feira, às 7 da manhã, a gente está batendo ponto aqui. Então a gente tem um Instagram também do Se Meu Mochilão Falasse, onde a gente coleta dicas de temas para os próximos podcasts. Então se vocês têm alguma dica de tema, ou querem dar alguma sugestão pra gente, ou querem comentar sobre algum episódio, lá é o lugar para vocês falarem. Se Meu Mochilão Falasse. Bom, o tema de hoje, ele é de outro planeta. Ou melhor, tem outros planetas influenciando esse tema. Se o seu mochilão falasse, o que ele diria sobre astrologia e viagens? A gente sabe que a astrologia é uma coisa assim que tem muita gente que não acredita, que é meio cético, mas a gente tem que falar aqui que a astrologia tem ganhado cada vez mais espaço nos dias de hoje, né? Que cada vez mais pessoas estão usando os ensinamentos da astrologia para tomar decisões e para guiar a vida delas ali nas relações sociais, como elas interagem com o mundo e etc. E é legal a gente falar também, gente, que a astrologia, na verdade, é algo que vem de muito tempo, não é algo que a galera do Instagram inventou, sabe? Os registros mais antigos sugerem que a astrologia surgiu no 3º milênio antes de Cristo. É tipo uma ciência, você não quer chamar de ciência, né? É um estudo assim que vem de muito tempo. Ela teve um papel importante na formação das culturas, e a sua influência é encontrada também na astronomia antiga, nos Vedas e em várias disciplinas através da história. Então, ela é ligada aí com outras ciências, né? De fato, até a Idade Moderna, a astrologia e a astronomia, elas eram a mesma coisa, inclusive. E a astronomia começou a divergir gradualmente da astrologia desde o tempo de Cláudio Ptolomeu. E essa separação foi se dando aí no século XVIII com a remoção oficial da astrologia do meio universitário. Então, ali ela deixou de ser uma ciência formal. Mas, apesar disso, como a gente viu, é um negócio que vem de muito tempo, cada vez mais a gente está usando a astrologia. Eu, particularmente, sou uma fã de astrologia, adoro, sei o meu mapa de cor. E por isso, então, que a gente resolveu falar aqui de astrologia em viagens, como que os planetas influenciam aí as nossas viagens. E para isso, para não ficar aqui eu e Mari falando achismos, chamamos uma expert no assunto. Então, com vocês, a Rafaela, do Instagram, @astrologiaelemental. Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Rafaela. É um prazer estar aqui com vocês, dividindo um pouquinho do que eu sei. E lá no meu Instagram, né, eu ensino muito astrologia, porque é uma coisa que eu amo muito. E queria, de novo, agradecer por estar aqui e por falar desse tema que eu amo tanto, né, astrologia e viagens. Obrigada. Bom, então, vamos começar já bem do começo. Fala pra gente, Rafa, como que funciona a astrologia nas nossas vidas e como que é possível determinar o nosso comportamento ou a nossa personalidade, né, através dela. Oi, gente, vamos lá. O que acontece, né? Antigamente, a astrologia tradicional, ela era determinista. Ela rotulava as pessoas, ela limitava as pessoas e ela tinha muito essa questão da previsão, né? Prever o que vai acontecer na vida amorosa, se a pessoa vai ter filho, se não vai ter, se vai ter uma morte na família. Isso, assim, são conceitos muito antigos, né? E que hoje em dia os astrólogos, eles vêm modificando, porque quando você determina uma coisa na vida de uma pessoa e ela acredita naquilo, a chance daquilo acontecer é muito maior, né? Porque ela, poxa, minha vida vai ser assim, eu sou assim, eu não vejo, não. Né? Muitos estudos, eles foram feitos e a gente viu que a astrologia, ela não determina, ela aponta caminhos, ela aponta possibilidades, ela aponta direções, né? Então, a astrologia, ela fala sobre tendências. E aí, sim, ela vai falar sobre tendências de comportamento, tendências em determinada área da vida daquelas pessoas, tá? Então, por exemplo, né, para ficar mais claro, antigamente uma pessoa que tinha Saturno na casa 10, que é a casa do mapa astral, que fala de carreira profissional. A pessoa, né, o astrólogo antigo ia falar, não, Saturno é um mau presságio, ele é um planeta ruim, você vai ter muitos obstáculos na carreira, nunca vai ter sucesso. E isso limitava a pessoa, gerava medo e a pessoa realmente não tinha sucesso na carreira.
a astrologia moderna, humanista, ela se questiona. Por que será que Saturno está na casa 10 dessa pessoa? O que ele quer ensinar a ela? Então, assim, Saturno é um planeta que ensina sobre as nossas limitações. Ele fala que nós não somos deuses, a gente não pode tudo tem limite, né? Então, ele ensina a gente a ter maturidade, disciplina, esforço. Então, se você, nessa área da vida que tem Saturno, se esforçar para superar os seus medos, os seus desafios, os seus obstáculos, as suas dúvidas, se você adquirir maturidade, disciplina, você não só consegue passar, né, por todos esses desafios de uma forma muito mais fluente, como também consegue se realizar muito na sua carreira. Então, assim, é o porquê e o como. Ele não, a astrologia moderna não vai lá e fala, é isso e ponto. Ela explica o porquê e ela dá formas da pessoa superar aquilo. Eu acho muito legal da astrologia, pelo menos para mim, o jeito que eu uso, assim, é que faz você pensar muito sobre a sua vida, assim, sobre as áreas da sua vida, mesmo que você não acredite em previsão e etc. Tipo, é um momento de você refletir sobre aquilo, mas será que isso aqui faz sentido? Será que não? Por isso que eu gosto tanto de análise de mapa. Acho bem interessante. E quais são, então, as informações que os astrólogos precisam para fazer um mapa astral? Vamos explicar o que é o mapa astral primeiro, né, Rafa? Sim, a diferença, né, de horóscopo e mapa astral é que no horóscopo a gente só leva em conta o signo do sol da pessoa, o signo solar, né? Então, sou de peixe, sou de aquário, enfim. O mapa astral, ele é o mapa da vida da pessoa. Ele é como se tivessem tirado uma foto do céu, do universo, no momento e no lugar que a pessoa nasceu. Então, é aquela impressão. E aquilo é impresso numa mandala, né? Num círculo que é formado por 12 casas, 12 signos e os planetas distribuídos aí dentro, como se fosse uma pizza. Várias fatias de pizza, cada fatia de pizza corresponde a uma área da vida, e os planetas estão aí distribuídos, trazendo energias para serem trabalhadas em cada casa. Legal. E aí, então, para você fazer o mapa astral de alguém, né? Quais são as informações que você precisa daquela pessoa? As informações essenciais são a data de nascimento, a hora de nascimento, como consta na certidão, e a cidade e o estado que ela nasceu. E, tipo, a hora do nascimento tem que ser precisa, assim, né? Porque eu já vi que se você muda um minuto ali, às vezes alguma coisa muda, né? Ela deve ser o mais precisa possível, sim, porque a hora de nascimento vai determinar o grau que a casa 1 vai cortar no primeiro signo. Então, vai determinar o grau do ascendente. E o ascendente é o que determina todas as outras casas. Então, assim, o ideal é que a gente tenha certinho, mas, assim, dependendo, mudar. Às vezes, uma pessoa nasceu e aí 5 minutos depois que foi registrado. Geralmente não vai ter problema, né? Uma diferença de alguns poucos minutos, 10, 20, mas o ideal é que seja o mais próximo possível para que a leitura seja a mais detalhada, melhor possível. E aí, eu já fiz mapa astral várias vezes, inclusive. Eu sempre dava o meu nome, aí a hora que eu nasci e a cidade. O nome influencia em alguma coisa ou é mais uma parada meio cabalística, assim? Tipo, o nome da pessoa, porque é o nome todo, o nome completo. Se duas pessoas nasceram na mesma cidade, no mesmo horário, elas vão ter, tipo, um mapa igual? Como que funciona isso? Tipo, é o nome que vai diferenciar a foto delas do universo? Não, não. O nome é importante, sim, porque o que acontece? O nosso nome completo, ele carrega uma energia, né? Então, quando a gente está fazendo leitura de mapa, ainda mais eu que também trago muito essa abordagem da astrologia energética, a gente acaba entrando no campo energético da pessoa. Então, ter um nome é importante, mas ele não é essencial para você gerar um mapa. Se duas pessoas com nomes diferentes nasceram na mesma cidade, na mesma hora, no mesmo dia, o mapa astral delas vai ser igual. E aí a pessoa cética vai falar assim: ah, mas então por que as duas pessoas que nasceram na mesma hora, no mesmo dia, no mesmo lugar não são iguais? Sim, por que, Rafa? Sim. Isso acontece muito e as pessoas até se questionam a respeito do mapa de irmãos gêmeos, né? Porque são tão diferentes.
O que acontece? Como eu já disse antes, né, a astrologia ela aponta tendências comportamentais. Então, mesmo que o mapa das pessoas sejam exatamente iguais, dependendo dos estímulos externos que elas absorveram na infância, no crescimento, dependendo das experiências que elas tiveram em cada área da vida, elas vão enxergar aquilo de uma determinada forma. Então, assim, vamos dar um exemplo, né? Às vezes, duas pessoas com o mesmo mapa têm Mercúrio na casa 7, na casa da comunicação, na casa dos relacionamentos, tá? E Mercúrio é um planeta que fala sobre comunicação. Geralmente, né, no mapa de pessoas que têm essa posição, são pessoas muito comunicativas, lidam muito bem com o público, conseguem articular bem as palavras, são ótimos conselheiros, orientadores, trazem muito essa facilidade de se relacionar, essa inteligência social, tá? Mas se a pessoa cresceu numa família em que essa questão da comunicação não foi incentivada, se ela sofreu experiências, às vezes, traumáticas na infância, no colégio, na turma, foi falar na frente de um monte de pessoas, falou alguma coisa errada, ela vira. Então, assim, ela pode ter experiências negativas relacionadas com a comunicação naquela área, que ela precisa trabalhar para desenvolver todo o potencial. O potencial é o mesmo. A sementinha que essas duas pessoas têm é a mesma. Mas vai diferenciar a forma como elas absorveram a experiência daquelas questões naquela área da vida, entende? E aí, a gente tá falando aqui de mapa astral, né? E aí, a gente conversou um pouquinho com a Rafa antes, ela falou que mapa astral e mapa natal é a mesma coisa. Eu não sabia. Pra mim, tipo, tem 2 nomes, são coisas completamente distintas. Mas mapa astral e mapa natal é a mesma coisa. Mas existem outros tipos de mapa, né, Rafa? Sim, existe o mapa astral ou mapa natal, que é o mapa do nosso nascimento, né? Que mostra como os planetas estavam posicionados no céu no momento, no lugar que a gente nasceu. Existe a revolução solar, que é um mapa anual. É quando o Sol ele faz todo o retorno, toda a volta, né, pelo mapa astral e cai na posição exata que ele estava quando a gente nasceu, no mesmo grau do mesmo signo. Então, assim, o mapa astral ele vai influenciar a gente durante toda a nossa vida. Só que a cada ano a gente tem essa possibilidade de ter aprendizados específicos, diferentes, de olhar cada área da vida por uma nova perspectiva, que é o que aponta a leitura da Revolução Solar. É um mapa anual. Aí a gente também tem os trânsitos, que mostram como os planetas no céu agora estão influenciando o nosso mapa natal. Tem o mapa da astrocartografia, que a gente vai falar mais para o final. Então, tem algumas abordagens diferentes, sim, mas o principal é o mapa natal. Então, por exemplo, se a pessoa fez o mapa astral, mapa natal, uma vez na vida, isso já vale para a vida dela inteira? Sim, já vale para a vida dela inteira, tá? Mas uma coisa muito interessante que eu particularmente gosto é fazer a minha leitura de mapa com mais de uma pessoa, né? Eu mesma já fiz com 3 astrólogos, fora eu fazendo a minha própria leitura. E porque as pessoas, não é que mude, né? Não vai mudar, mas a perspectiva das pessoas é diferente, a forma de falar é diferente. Então, ajuda as pessoas a terem insights novos, insights diferentes. Fora também que, por exemplo, você fez a leitura de mapa astral quando você tinha 15 anos, né? Se você fizer a mesma leitura com a mesma pessoa quando você tem, sei lá, 20 anos, você vai ter um outro olhar, você vai entender coisas de uma forma diferente. Então é interessante a gente estar sempre atualizando. Isso é muito legal. Eu já fiz o meu mapa astral, acho que umas 3 vezes, com pessoas diferentes, e realmente a perspectiva. Não mudou nada, mas a perspectiva das pessoas realmente me trouxe novos insights. E também fiz com idades diferentes, então, obviamente, o meu entendimento sobre aquele assunto era diferente. E a Revolução Solar eu faço todo ano. E a Revolução Solar eu acho que é pra você fazer perto do aniversário, não tem isso? Eu sei que eu faço um desses negócios perto do meu aniversário. Meu aniversário é dia 1º de maio, e aí eu sempre faço perto do meu aniversário, que é pra esse negócio aí dar a volta. Gente, estou falando como leiga, tá? Mas Corrige ela. exatamente Tô brincando. exatamente isso, Mari. A Revolução Solar, o ideal é fazer próximo aniversário, é fazer um pouquinho antes, às vezes um pouquinho depois, não deixar passar muito, porque é uma leitura que vai te dar as informações para o seu ano, né? Então, por exemplo, se você faz aniversário em maio, for fazer sua leitura em novembro, você já vai ter vivido aí metade do seu ano, entende? Você não vai conseguir aproveitar as informações todas, né? Então, a Revolução Solar ela vai trazer consciência
pro seu ano, e o ideal realmente é fazer próximo aniversário para você conseguir aproveitar melhor. Ó, rapidinho, pra gente seguir, a minha revolução solar do ano passado dizia que janeiro ia ser um bom momento pra fazer dinheiro. E, gente, foi. Meu janeiro Mas o bombou. resto. Aí depois o março afundou. Tem até que ver o que tinha em março. Eu, inclusive, acho que março era família. Família. Olha que doideira, eu estou em quarentena. Olha, E também tinha um negócio de filhos, mas aí, no caso, não estou com o meu marido no caso. Mas se eu estivesse em casa, eu teria o bebê da quarentena, entendeu? É esse negócio seria o aí. bebê do. A gente tá brincando com isso, mas, tipo, tem essa parte da astrologia também, né? De estudar os movimentos, né? Dos planetas, o que tá acontecendo, o que influenciando agora. Muita gente, quando as coisas começam a dar ruim, fica falando, é Mercúrio que tá retrógrado, é Mercúrio. E aí ninguém nem sabe o que significa isso. Eu não sei, por exemplo. Tem isso também, né, Rafa? Tem. As pessoas acabam jogando muita culpa, né? Não só nos posicionamentos atuais, no Mercúrio retrógrado, mas também no mapa astral. E aí que tá, ainda tá muito na mente das pessoas essa visão antiga da astrologia, né? Eu tenho Mercúrio em peixes, então eu vou ser sempre, sei lá, confusinha, não vou prestar atenção em nada, esquece, não vou melhorar. Né? E não, você deve buscar sempre melhorar, ultrapassar seus desafios, né? Mas as pessoas acabam culpando mesmo, jogando a culpa na astrologia. Mas ela prevê, sim, ela tem essa questão dos movimentos planetários, né? Muita gente tem liberado conteúdo. Eu, inclusive, coloquei lá no meu Instagram sobre o momento atual, né? Essa crise, essa quarentena toda, pela visão da astrologia, com todos aqueles planetas que estão em Capricórnio, né, pedindo para a gente reestruturar os governos, a sociedade como um todo. Então, é isso aí. Mas a gente já conseguia ver, assim, antes disso tudo ter acontecido, a gente já conseguia ver que esse ano seria um ano turbulento para o mundo no geral? Sim, sim. Você pode procurar no perfil de muita gente. Eu, inclusive, fiz um vídeo em janeiro falando sobre isso. Tá lá no meu IGTV no Instagram. Que todos esses planetas, né? A gente tem 4 planetas agora em Capricórnio. Capricórnio é um signo que representa o governo, as tradições, as estruturas. Já tem algum tempo que Plutão está em Capricórnio, e Plutão é o senhor da morte. Ele traz à superfície tudo de ruim que existe, tudo de errado, para que a gente consiga olhar e mudar e limpar, promover essa purificação. Então já está acontecendo uma purificação do governo, das formas tradicionais, dos sistemas. Isso já há muito tempo a gente tem visto aí na TV, muita notícia vindo à tona, né? Saturno está aí. Então, Saturno, ele cobra, ele pede esforço, ele pede reestruturação, né? Ele fala pra gente, depois dessa limpeza de Plutão, tirar as raízes podres, digamos assim, construir novas bases mais fortes, mais verdadeiras. E aí, ano passado, Júpiter entrou também em Capricórnio e chegou junto, né, de Plutão e Saturno. E Júpiter é um planeta que fala sobre regras sociais, sobre ética, sobre justiça, sobre a forma de organização da sociedade. E Júpiter, tudo que ele toca, ele expande, ele aumenta. Então, todo esse processo que a gente já vem vivendo há alguns anos, com Plutão e Saturno em Capricórnio, ele só aumentou. E aí, agora, Marte chegou junto desses planetas, e Marte é o guerreiro. Então, eu até brinquei, falei que é como se fosse um estopim, né? Como se fosse um fósforo que tivesse acendido uma coisa que já está acontecendo há muito tempo, que estourou. Então, estourou a crise. Tem muita gente falando sobre isso já há muitos anos. Olha aí, se eu tivesse visto essas previsões todas, não tinha vindo pro Líbano. Agora eu tô presa no Líbano. Olha aí que bosta. É por isso que o episódio de hoje existe, olha aí. A gente está falando assim, dando essa introdução sobre a astrologia, porque a gente vai entrar a fundo em como a astrologia influencia nas viagens. Só que para a gente falar sobre astrologia nas viagens, a gente precisa entender minimamente o que é a astrologia. Por isso que a gente está perguntando essas perguntas básicas para a Rafa, para a gente poder entender e vocês poderem entender o que ela vai falar daqui a pouquinho. Sabe o que é legal também, que eu vou pedir para as pessoas fazerem agora? Tipo, se vocês. Eu sei que muita gente ouve a gente no carro, né, e tal, mas quando vocês chegarem em casa, façam o mapa de vocês. Rafa, você indica algum site específico para fazer o mapa? Porque é fácil, né, fazer online. É fácil fazer online. O site que eu mais gosto é o astro.com. Tá? É só vocês ficarem lá, gerarem o mapa de vocês, coloca a hora da certidão mesmo, não importa se
se vocês nasceram em horário de verão ou não, porque se vocês nasceram em horário de verão, o site automaticamente já converte, tá? Bota a hora da certidão e o que eu mais gosto realmente é esse, astro.com. Então vai lá, gente, faz o mapa de vocês e aí ouve o podcast de novo, talvez aqui dessa parte para frente, para vocês entendendo o que significa cada coisa. Porque agora eu vou pedir para a Rafa explicar para gente. Eu tô aqui com o meu mapa aberto e aí tem aqui planeta, casa, grau, o que cada uma dessas coisas significa? Como é que você olha isso? Assim? Tá. Sol, lua, ascendente. No mapa, a gente tem os planetas, né? No caso, o Sol e a Lua são luminares, mas a gente chama de planetas também na astrologia. A gente tem os planetas, a gente tem os elementos adicionais, né? Roda da Fortuna, Lilith, os nodos lunares. A gente tem os signos, que são arquétipos, são energias instintivas que existem dentro de todo ser humano, tá? E a gente tem as casas, que são as áreas da vida, que são os assuntos. Então, é basicamente isso que a gente vê quando a gente abre o nosso mapa astral. E esse grau influencia em alguma coisa ou tá de enfeite? O grau ajuda a gente a interpretar, né? A gente consegue ver, por exemplo, se um planeta está pertinho já da cúspide, né? Está pertinho da seta da casa, dependendo do grau que ele tiver em relação à casa, ele já passa automaticamente para outra casa. Então, ele ajuda a gente na hora da interpretação a ver certinho onde estão posicionados os planetas, a determinar as casas angulares. É importante sim, mas é um estudo maior, assim. O básico aprofundado, né? E aí, por exemplo, o Sol é o nosso signo, né? Tipo assim, eu nasci dia 1º de maio, eu sou touro. Aí o meu Sol é touro. Aí a Lua, o que é a Lua? A Lua, o Sol, né? Ele fala sobre a nossa personalidade, a nossa essência, o desenvolvimento do ser humano, né? Quem ele veio se tornar, digamos assim. A Lua fala sobre o nosso funcionamento emocional, né? As nossas necessidades emocionais mais profundas, sobre como que a gente reage. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma Lua em Áries, né? Ela vai reagir a uma situação, uma notícia, por exemplo, muito diferente de uma pessoa que tem uma Lua em Touro. A pessoa que tem a Lua em Touro, alguém falou alguma coisa assim para ela, né? Muito importante, ela vai, calma, tem certeza? Vamos averiguar, né? Touro só pisa onde ele tem certeza e ele é um signo de terra, ele é seguro, é estável. Então, o funcionamento emocional de uma pessoa como um touro vai ser um funcionamento emocional estável. Agora, fala a mesma notícia para uma pessoa com uma lua em Áries, a pessoa, meu Deus, o mundo está acabando, sabe? Áries traz essa intensidade, traz essa reatividade, traz esse impulso de fazer alguma coisa baseada naquilo que eu vi. Então, assim, mostra o funcionamento emocional, mostra a forma como a gente reage, fala sobre a nossa alma, né? Dentre outras coisas. E o ascendente mostra como o mundo influencia na gente, não? Como o mundo vê a gente. O ascendente, ele fala sobre a nossa personalidade externa, visível, né? Quando você conhece uma pessoa no primeiro momento, ela não vai mostrar logo de cara o signo solar dela. Ela vai mostrar o signo do ascendente, tá? Então é o personagem que a gente veste, a máscara que a gente veste para conviver no mundo social. É a primeira impressão que a gente causa. E tem um negócio. Tava certa, viu? É como o mundo vê você, viu, Andréia? Tá estudando direitinho. E eu tenho uma dúvida, assim, é porque, assim, por exemplo, eu tenho o Sol em Leão, mas eu não sou nada leão, assim, tipo, eu não sou espalhafatosa, eu não gosto muito de atenção, etc. Não sou muito comunicativa também. E aí, tipo, eu tenho 3 planetas e o meio do céu em Virgem. E eu me considero muito mais virgem do que leão, assim, sou muito mais próxima de virgem. Tem isso também, né? Se você tem muitos planetas no mesmo lugar, como é que é isso? Exatamente, porque não é só o Sol que determina a gente, né? Que fala muito sobre a nossa personalidade. Todos os planetas pessoais, né? A gente tem os planetas pessoais, a gente tem planetas sociais e a gente tem planetas geracionais. Os que mais influenciam na nossa personalidade são os planetas pessoais. Então, Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte. Então, você, no caso, tem muitos planetas em Virgem, né? São planetas pessoais. 3. Mercúrio, Vênus e Marte, tudo em Virgem. Claramente, André fazendo uma consulta aqui com a Rafaela, tá, gente? Assim, é isso. Mas é que
da pessoa olhar o mapa dela e falar, meu Deus, todos os meus planetas estão em Capricórnio. Tá certo, cara, tá certo. Falando que tá errado, não, tá certíssimo. Pode ir, depois eu vou fazer a minha. Vai, Rafa. Então, você tem muito de Virgem dentro de você, porque você tem 3 planetas pessoais em Virgem. Então, esse Sol ele pode ficar um pouquinho mais diluído. Mas tem outras razões também que explicam muito da gente não se conectar com o nosso Sol, né? Por exemplo, às vezes o ambiente familiar, cultural que a gente nasceu não foi propício para a gente desenvolver aquelas características, né? Às vezes a gente tem, além do Sol naquele signo, um Quiron, uma Lilith, que são elementos que podem dificultar a gente entrar em contato com aquela energia. Então, assim, depende muito. Por isso que a gente não pode olhar só o nosso signo solar, a gente tem que fazer análise do mapa como um todo. É por isso que tem gente que fala, eu sou virgem, mas eu não tenho nada de virgem, porque tem um monte de outras coisas, né? Então, a gente meio que com essa sua explicação, a gente já cai por terra aquele negócio, tipo, cada signo tem um comportamento definido. E não é isso, né? Na verdade, existem vários fatores que vai determinar o comportamento e a personalidade daquela pessoa. Só que o que você falou é aquela questão do horóscopo, né? Touro. Touro é faminto. E, tipo, há muito tempo, cara, todo mundo sente fome taurina, eu não sinto. Tipo, então eu não sou. Que merda, eu tenho que comer porque eu tenho que representar o meu signo. Era tipo isso, sabe? E aí agora, depois de um tempo, eu percebi que eu realmente sou comilona. Mas aí eu acho que, na verdade, eu só entranhei isso para fazer parte, pertencer a esse grupo. Se pertencendo, olha aí. Eu acho que foi, cara. Entrou tanto, tipo, touro tem que comer, touro gosta de comer. Eu falei, mas não como. Aí eu acho que eu meio que, inconscientemente, para tentar pertencer ao meu signo, vou comer. É isso, entendeu? Isso na verdade, esses detalhes, assim, né? São manifestações externas da energia do signo. Não é nem que comida tem a ver com touro, né? Mas muitas vezes, porque touro é um signo que traz muito essa necessidade de se estabelecer na matéria, no mundo material, né? Então, essa coisa da terra, do pé no chão, de ter dinheiro, casa, comida, conforto, né? Os 5 sentidos, né? Touro tem muito essa questão sensorial, a questão do toque, do corpo físico. Então, uma das faces, né, que isso representa é a comida. Mas, assim, não é que todo taurino vai ser comilão. E também, né, a gente reitera aquela questão de que a astrologia não é determinista, né? Ela aponta possibilidades e caminhos que a pessoa vai escolhendo inconscientemente ou conscientemente seguir na vida. A Rafa tá falando que a astrologia não é determinista, eu tô aqui pensando na minha cabeça, mas que todo geminiano é doido, todo geminiano é doido, cara. Eu nunca conheci um geminiano normal na minha vida. Que povo louco. Aí a Rafa é geminiana, gente. Ela não é, porque eu tô vendo aqui pelo Skype, eu consigo ver que ela não é geminiana, tá vendo? Gêmeos é um signo fora de série, velho. Não sou geminiana, gente, não sou. Tenho muito poucos gêmeos em mim, mas é isso, né? É como a gente percebe também, porque, por exemplo, se a gente tem alguns signos mais fortes no nosso mapa e convive com uma pessoa que tem outros signos diferentes dos nossos, cara, o baque vai ser realmente grande, sabe? Então, se você não tem planetas em gêmeos no seu mapa, vai ser difícil entender pessoas geminianas ou, enfim, que tem essa energia, né? É porque agora pegando esse gancho que a Andrea falou sobre os gêmeos e você falando sobre isso, e a gente já começando a entrar sobre astrologia e viagens, por exemplo, tem também essa questão de dois amigos, por exemplo, que viajando juntos de signos ou, sei lá, ascendente, não, que talvez não são complementares ou não são legais de estarem. Ai, não sei explicar, gente. Mas assim, tem uns signos que se confrontam, né? E isso numa viagem, uma viagem a longo prazo pode dar merda, né? Tipo assim, aquela amizade bonita que era legal, tipo, te vejo uma vez por semana, numa viagem que você tem que passar o tempo todo com essa pessoa, pode dar merda, né? As pessoas, elas têm formas diferentes de viajar, né? Quando a gente vai falar sobre viagens, né, a gente tem que analisar a casa 9 do nosso mapa astral, né? O Sol e a casa 9, tá? Então, assim... Eu já tô olhando meu mapa aqui, desculpa. Porque a casa 9, ela é uma casa, né, que o dono dessa casa é Sagitário, né? O dono dessa casa que eu digo é porque as casas são análogas aos signos, né?
Então, signos, por exemplo, Sagitário se sente mais confortável naquela casa, naquela área da vida, que é a área que representa não só viagens, né, mas faculdades, estudos superiores, necessidade de expansão, de conhecer o mundo como um todo, tá? E aí, é bem interessante a gente ver porque o signo que a pessoa tem nessa casa, né, e o signo solar também da pessoa. E os planetas que ela pode ter nessa casa, e os planetas em si também têm uma energia, né? Eles vão influenciar muito sobre o que uma pessoa busca de uma viagem, né? Qual é o objetivo da viagem daquela pessoa, como ela se comporta, que tipos de lugares, que tipo de viagens podem ser melhores para o desenvolvimento dela, tá? Então, vamos começar falando de Áries, né? O primeiro signo. Tá? Então, pessoas que têm ou Sol em Áries, ou a Casa 9 em Áries, ou Marte, que é o planeta regente de Áries, na Casa 9, tá? São pessoas que provavelmente vão gostar muito de viajar sozinhos, né? Porque Áries é o signo do eu. Ele gosta de ter independência, de ter a liberdade dele, de ter a autonomia. Então, são pessoas que vão gostar de viajar sozinhos, ou se viajarem com alguém, aquela pessoa não vai poder ficar criando planilha, cada dia vai ter que ser isso certinho, fazer tudo junto. Não vai poder. Não é a Mari. Não é a Mari. Então, Áries, ele traz muito essa energia da aventura, do novo, de conhecer novos lugares, lugares inexplorados. Ele é muito pioneiro, né? Ele abre caminho para quem está vindo atrás. Então, ir em lugares que ele vai conseguir sentir aquele friozinho na barriga, que tem a questão da adrenalina, se aventurar, são lugares muito interessantes, né? Sei lá, Nova Zelândia tem aqueles esportes radicais, né? Então, assim, esses lugares que tenham realmente esse toque de adrenalina, de aventura, e viajar de forma que eles se sintam livres, independentes, para mudar de ideia, para ir onde eles bem queiram, sem roteiro, porque isso é uma coisa que agrada bastante Áries. Agora a gente vai falar de Touro, né? Então, pessoas que têm a Casa 9 cortando no signo de Touro, ou tem o Sol no signo de Touro, ou tem a Vênus dentro da Casa 9, que a Vênus é o planeta que rege Touro, são pessoas que, já ao contrário, né, o oposto de Áries, gostam muito mais de uma viagem planejada. Né? Como eu Deve disse... ser Mari essa. Mari, né? Mari Taurina. Como eu disse, Touro, ele preza muito pela segurança, pela estabilidade. Ele não vai para um lugar sem ter informações antes, sem saber tudo certinho. Ele não vai sem ter certeza que o dinheiro vai dar. Ele se cerca dessa proteção, né? E ele gosta muito dessa questão do planejar, né? Não gosta muito de mudança. Planejou fazer uma coisa no dia na viagem, teve que mudar. Né? Ele preza muito também pelo conforto nas viagens. Então, Touro, ele pode ser um signo que, em relação a viagens, ele vai preferir, às vezes, viajar só uma vez por ano, ao invés de viajar 3. Mas que nessa viagem ele vai poder aproveitar tudo, poder usar o dinheiro, fazer uma viagem com conforto, com qualidade, tá? Touro gosta muito disso. Tá? No teu caso, Mari, a gente tem que analisar não só o Sol, mas tem que analisar a tua Casa 9, ver o que você tem lá. E aí a Casa 9 não necessariamente é a mesma do meu solar, né? Não. É porque, assim, tudo parece que sou eu, mas, assim, pouquinho de pouquinho, entendeu? Pode ser tudo, assim... Porque é assim, eu gosto muito de aventura. Eu, tipo, pode morrer, tô eu fazendo, entendeu? Pode pular depois morrer, tô eu fazendo. Que é para adrenalina. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso de planejamento. Eu falei com o André. E aí, o mais legal, você falando isso tudo, depois a gente pode até analisar sobre signos que podem ser legais de viajar junto. Porque, por exemplo, eu sou o oposto da Andrea. E a gente, por algum motivo, e eu tô falando a minha perspectiva, porque a Andrea pode falar assim, uma merda viajar com a Mari. Mas eu tô tipo, foi muito bom, foi lindo viajar com a Andrea. Andrea, meu Jesus, eu não quero nunca mais viajar com essa garota. Mas a gente pode, depois, eu não sei se você quer, porque não tava na pauta, gente. Mas a gente pode falar, Rafa, depois, se você puder, meio que dar esse norte, assim, gente, não que você não possa viajar com pessoas desse signo, mas, tipo, que seria uma viagem mais fluida se fosse esses signos aí juntinhos. Porque também tem negócio de relacionamento, não tem? Que, tipo, tem esses signos que se relacionando com outros signos tem mais tendência de dar uma coisa menos conflito. O interessante, né, é que a gente...
depende da nossa escolha, né? A gente quer uma viagem do nosso jeito, a gente viaja com uma pessoa que tem características semelhantes à nossa na viagem. Agora, a gente quer sair da nossa zona de conforto? Aí a gente viaja com uma pessoa bem diferente, né? Isso existe nos relacionamentos também. Eu sempre falo, não existe isso de signo que combina, meu relacionamento vai dar errado porque eu sou de um signo, fulano de outro. Isso não existe, né? O que existe é uma tendência aquela pessoa fazer mais do mesmo, tipo, reiterar o seu próprio comportamento, ou se ela vai com uma pessoa que te questiona, que te tira da zona de conforto. Sabe? Os relacionamentos podem dar certo das duas maneiras. Todo relacionamento tem problemas, né? Tipo, não é porque os signos combinam que não vai rolar, né? Exatamente. Eu tô tentando fazer seu mapa aqui rapidinho, Mari. Obrigada. Saber quem tá na casa 9. Eu nasci 6h30 no Rio de Janeiro. 6h30 da noite no Rio de Janeiro, dia 1º de maio. E aí, né, Touro traz muito essa questão da beleza. Touro gosta de coisa boa, né? Gosta de coisa de qualidade. Então, viajar para lugares que tenham natureza, lugares belos, com paisagem, é muito interessante para Touro, né? Estão também, né, como a gente falou, Touro está muito relacionado com os prazeres materiais. Então, um lugar que tenha, sei lá, uma culinária reconhecida, que ele vai poder experimentar comidas diferentes, sabe? Isso é bem interessante para Touro, tá? O próximo signo é Gêmeos, né? Então, se você tem Gêmeos na casa 9, tem o Sol em Gêmeos, ou tem Mercúrio, que é o regente de Gêmeos, na casa 9, Gêmeos é aquele signo comunicativo, né? Então, ele pode ir sozinho numa viagem, pode ir acompanhado, mas se ele for sozinho, o ideal, né, é ficar em hostel e ele vai conhecer todo mundo, vai ficar amigo de todo mundo no hostel até o final da viagem. Vai sair com a galera, vai fazer novos amigos, né? É aquele signo que gosta de viajar para se divertir, para ir para festa, para balada e ter o máximo de experiências possíveis no menor tempo possível. Geminiano quer fazer tudo ao mesmo tempo, traz aquela questão de, às vezes, da indecisão, né? Então, ir para lugares que ele vai poder fazer pequenas viagens e conhecer um pouquinho de cada lugar é bem interessante. Então, por exemplo, ir para a Europa, que com um trem, com um ônibus, com um avião rapidinho está em outro país. Né? Então, esses lugares que tenham essa diversidade de coisas para ir fazer, lugares para conhecer, é o ideal, tá? Eu sou qual, Andréia? A sua casa 9 está em Câncer. Tira o seu lado aventureiro aí, Mari. Você tem Marte bem na casa 9. Marte é o regente de Áries, tá? Andréia, eu tenho Marte na casa 9, cara. Você tem a casa 9 cortando em Câncer, com Marte, Quirón em Câncer na casa 9 e Júpiter em Leão também. Você tem bastante energia nessa casa. E você achando que eu não tenho nada na casa 9. Hein? Eu não sei, né? E olha que coisa linda, Mari. Quirón é uma ferida, né, que a gente precisa curar. Ter Quirón na casa das viagens é tipo assim, viajar é tipo um remédio para você, te cura mesmo, sabe? Cura feridas emocionais aí, até questões familiares. Olha. Você vê de perspectiva viajando. Minha filha, trabalhar com viagem sempre foi o meu propósito de vida, entendeu? Eu já captei aqui então, a perspectiva do meu mapa. Ela não tem signos, mas ela tem planetas? Como é que é? Ela tem Câncer na casa 9. Tenho Câncer, cara. Tem Câncer na casa 9. Na casa 9. Agora a gente vai para Câncer, né? Então, se você tem Câncer na casa 9, ou tem o Sol como Mari, ou tem Lua, né, na casa 9, que é o regente de Câncer. Câncer, ele traz muito essa questão do cuidado também, do planejamento, de precisar se sentir seguro, de fazer as coisas com detalhe, com zelo, né? Avaliar muito bem os lugares, o roteiro, os passeios. Câncer é um signo que rege muito família, né? Então é muito legal para viajar com família ou com pessoas que ama, né? Que tem um vínculo afetivo forte, né? E são pessoas que precisam, para viajar para um lugar, precisam sentir conexão emocional com aquele lugar. Tá? São pessoas que têm provavelmente um interesse muito grande em viajar para lugares que têm história, lugares antigos, sabe? Lugares até que despertem lembranças de infância, né? Que tragam à tona memórias, tá?
E cancerianos, uma coisa muito interessante de câncer lá na 9 é que são pessoas que têm essa habilidade de fazer do mundo a sua casa. Né? E de ter família, de se sentir confortável em qualquer lugar do mundo. Né? O mundo é sua casa. Tá? A Andréia fez meu mapa agora, gente. Aí parece que eu tenho câncer, né? Na casa 9. Tem um pouquinho, né, Rafa? Aquela, um pouquinho. Tem câncer na casa E, 9. mas o mais interessante disso é que tipo, eu reparo que quando eu tô em lugares onde me traz memórias ou me traz nostalgia, alguma coisa, eu me sinto muito bem. Eu acabei de voltar de uma viagem de Cabo Frio. A última vez que eu fui para Cabo Frio foi 18 anos atrás, com a minha mãe. E a minha mãe, pra quem não sabe, minha mãe faleceu há 15 anos. E, caraca, tipo, eu me senti tão bem em Cabo Frio, tão bem, que eu já falei assim, eu quero me mudar para Cabo Frio. É aqui, eu vou morar aqui, entendeu? Porque foi isso, me trazia tantas memórias legais e tantas coisas que eu me senti realmente abraçada pelo lugar. E a minha facilidade de fazer amigos naquele lugar foi tão grande, mas tão grande, que eu realmente me senti em casa. E eu aqui no Brasil, a Andréa sabe que eu tô, tipo, num momento coronavírus aqui, tô me sentindo super sem casa, super angustiada de não ter um lugar para ficar. E lá eu tava, tipo, posso simplesmente morar aqui. Bem Exatamente. interessante isso, tô gostando. Mais, Rafa, mais. É muita essa energia de câncer na casa 9. Viajar para lugares que conhece, que despertem memórias, lugares antigos que tenham história. Gostar de saber da história da cultura local, né? Às vezes vai viajar, ao invés de ficar num hostel, ficar num lugar menorzinho ou alugar uma casa, porque precisa fazer casa também nos lugares que tá. Isso é bem interessante. Bom, próximo signo, Leão. Então, se você tem... Você? Se você tem a casa Minha casa 9 é o Sol. no signo de Leão, ou Sol no signo de Leão, ou Sol na casa 9, né? Você traz muito essa questão de gostar de viajar para lugares bonitos, né? Leão é realeza, Leão gosta de curtir, gosta de lugar, sabe? Que vai poder aproveitar, se divertir, conhecer gente nova, ir para festa, se aventurar. Leão é um signo de fogo, né? Então ele gosta também de ir em lugares muito que tem gente jovem, né? Que ele vai poder fazer amigos. Ele fala muito sobre a nossa criança interior, lugares que tem essa possibilidade dele se divertir, de atmosfera jovem mesmo. E realmente conhecer pessoas, sair fazer programas sociais, né? Leão gosta muito disso, tá? Então, esse tipo de viagem é ideal. E Leão também costuma gostar muito de lugar ensolarado, né? Verão, praia, tá? É bem interessante. Olha, eu acho que para mim, é o que eu falo, a minha influência de Virgem é muito grande, porque eu não sou uma pessoa muito sociável. Para Leão, assim, é um negócio bizarro, porque eu tenho um amigo que é leonino estereótipo, assim, tipo, ele conversa com todo mundo, tem zilhões de amigos e eu sou um pouco mais reservada. Mas sim, eu me identifico com esse negócio de, tipo, encontrar lugares joviais, assim, que tem atmosfera, sabe? Tipo, eu não gosto de uma coisa muito pacata, muito, sei lá, topo da montanha, tipo, eu fico entediada muito rápido, assim, então super faz sentido nesse ponto. Vídeo André tá fazendo quarentena no Líbano, entendeu? É bem isso que ela tá buscando. É. Um lugar bem jovem, entendeu? Mas o Líbano, fi, é isso aqui. Bom, tá na quarentena agora, o povo tá dormindo, né? Mas é só balada, fi. Aqui diz que a cidade nunca dorme, só quando tá em quarentena. Isso aí. Isso que é bom pros leoninos. Eles gostam de sair, de se divertir, tá? Isso é bem interessante. O teu sol tá em Leão também? Tá em Leão também. Lá na Casa Nova. Maravilha. Mas eu sou uma leonina atípica. Agora a gente vai falar de Virgem. Então, se você tem Virgem na Casa 9, Sol em Virgem, tem Mercúrio também, que é o regente de Virgem, ele é regente de Gêmeos, né, e de Virgem, nessa casa. Você pode ser uma pessoa que gosta muito de planejar as viagens, né, pequenos detalhes, né, qualquer coisa que saia dos planos na viagem pode te deixar meio nervoso, né. Virgem gosta de controlar as coisas, que tudo aconteça do jeito que quer. Né? Então, traz muito essa questão de ter um planejamento e ter um planejamento em detalhe, de fazer, de seguir um roteiro, né? São pessoas que podem viajar muito a trabalho, né? E que podem também gostar muito de viajar para perto da natureza, porque Virgem é um signo de terra, ele traz essa questão da alquimia, do contato com as flores, com as árvores, com cristais. Então,
Esses lugares realmente de floresta são bem interessantes para quem tem virgem nessa casa, né? Montanhas. E são pessoas que geralmente são muito seletivas nas viagens. Não vão para qualquer lugar, a qualquer tempo. Tudo é calculado, porque virgem traz muito esse senso crítico muito forte, né? Então tem que ser um lugar muito bom. Aí vai viajar. Bom, Libra. Se você tem Libra na casa 9, tem o Sol em Libra, tem a Vênus nessa casa também. Libra é um signo que rege os relacionamentos, né? Então, librianos vão gostar muito de viajar com amor, né? Ou viajar com amigos, mas assim, sempre tendo esse contato social, tá? Para os librianos isso é importante. Então, e Libra é regido por Vênus, que é um planeta do amor, da beleza, gosta também de coisa boa, né, de qualidade. Então, viagens para lugares onde essa pessoa vai se sentir mais confortável, né, que tem um certo, entre aspas, luxo, né? Viagens a dois, lugares românticos, né, lugares que tenham muito essa questão das artes, né? Museus, bons restaurantes, sei lá, Grécia. Né? Um passeio desses pode ser bem legal para librianos, porque também são grandes admiradores de arte, tá? De música, enfim. Prosseguindo para Escorpião. Escorpião, né, que é um signo regido por Plutão. Então, se você tem Escorpião na casa 9, Sol em Escorpião ou Plutão na casa 9, você provavelmente vai gostar muito de viajar para lugares místicos, lugares espirituais, lugares de cura. Então fazer viagens para ir em retiros, para ir visitar, sei lá, tribos indígenas, né, para fazer rituais, para ver a aurora voluntariado. Para ir em Stonehenge, né, aquele lugar na Inglaterra que tem aquele círculo de pedras super místico, energia super forte. Então ir nesses vórtices de energia do planeta Terra também, Peru, né, todos esses lugares de cura mesmo são muito interessantes, né? Eu sou escorpiana, eu amo ir para esses lugares, né? Chapada dos Veadeiros, que tem milhares de cristais, trabalhar o cardíaco lá. Então, assim, é esse tipo de viagem que os escorpianos costumam gostar e aproveitar melhor. Então, acho que seria certo dizer, então, que um escorpiano e um virginiano, eles iam se dar bem ali na viagem, né? Eles iam se dar bem. Mas virginianos, eles viajam com um pouquinho mais de cautela. Escorpião, ele é um signo muito intenso, então ele vai se jogar muito nas experiências. Então, por exemplo, eles estão numa viagem, né? Alguém que tem virgem na casa 9 e alguém que tem escorpião. Aí, uma pessoa, sei lá, do hostel convidou para participar de um ritual indígena no meio da floresta. Os virginianos, né, ou que tem virgem na casa 9, vão falar, olha, não sei, vou pensar melhor, se tiver uma outra semana que vem, a gente ainda estiver aqui, vou perguntar, né, vamos ver como é que tá, se vai estar dentro do orçamento. Escorpião vê que é uma experiência bizarra, que, sabe, pouca gente tem a oportunidade de ter, se joga e vai, não importa o dinheiro, não importa se conhece pessoas, só vai. Então, nesse sentido, é um pouco diferente. Mas, realmente, tanto virgem quanto escorpião são mais reservados e gostam de ir para lugares onde eles podem ficar mais quietinhos, conectar com a energia do lugar. Sim. E antes, então, da gente passar para Sagitário, a gente sabe, então, que a minha casa é em Leão, a casa da Mari é em Câncer, a casa 9. Como é que são esses signos viajando juntos, para a gente poder analisar, assim? Já que a gente já estava pensando em fazer uma viagem a longo prazo junto, a gente vai se matar ou a gente vai, tipo, complementar uma outra? Eu posso ser sócia da Andréia em viagens? Aquela. Uma consulta aqui também, um coach de carreira. Eu e Mari já viajamos 2 semanas juntas na França, numa fazenda, se alguém não sabe, né? Então vamos ver qual que é o veredito da Rafa. Olha, Câncer, né, que é o signo que a Mari tem na casa 9, faz da Mari se tornar uma mãe na hora que ela vai viajar com alguém, né? Então é a mãe da pessoa. A Mari, a mãe, fudeu. Essa mãe é muito louca. Mas a mãe naquele sentido de cuidar, de ver se a outra pessoa tá se divertindo, tá aproveitando, de fazer o planejamento, sabe? De fazer roteiro, de ver os lugares, de fazer tudo com atenção, com zelo realmente, né? Câncer é muito assim, é cuidadoso, é protetor, tá? Então você encarna, digamos assim, esse personagem na hora que você tá viajando, tá? Só que assim, você não tem só Câncer nessa casa, né? Você tem Marte. Então, esse Marte, estando num signo de água, vai fazer você gostar de experiências que Câncer por si só não gostaria. Câncer é muito
cauteloso também, gosta de viajar com gente que já conhece. Mas Marte não, Marte gosta de arriscar, de desafio, de aventura. Ele é muito intenso em tudo que faz, então se joga. Então, por exemplo, tá num lugar, esse exemplo que eu dei agora de Escorpião, né? Até porque Marte é o segundo regente de Escorpião. Uma pessoa te chama para ir num ritual no meio da floresta, vambora, tá? Então, esse Marte, ele muda um pouquinho essa energia do seu câncer. Então, a gente tem que analisar isso de forma combinada e integrada. Fora que você tem Júpiter em Leão nessa casa. E ela tem Leão na casa 9. Então, combina muito, porque você tem energia de Leão nessa casa. Então, sair para se divertir, para conhecer gente nova, em lugares movimentados que tem gente jovem, é uma coisa que você também provavelmente gosta, com esse Júpiter e Leão aí dentro, tá? Então, você tem vários arquétipos, várias energias para acessar. Já ela, você só tem o Sol em Leão, não tem mais nenhum outro planeta. Não, meu Júpiter tá assim, Júpiter, Leão, casa 9. É a única coisa que eu tenho em Leão, além do Sol. Tá, então você tem Júpiter em Leão, igual a Mari. Tá? Então, super combina. Olha! Se divertir, sair conhecer gente jovem, gente nova. Essa questão de lugares bonitos, com paisagens muito exuberantes, né? Que Leão gosta muito. E você traz também esse Sol em Leão, né? Então, realmente sair para se divertir, não fazer só programas culturais, só pontos turísticos, gostar de sair mesmo, sabe? Então, isso é bem interessante para você, tá? Mas o mapa de vocês combina muito. Só que a Mari, além desse Júpiter em Leão, que é o que vocês têm em comum, também traz essa energia de câncer, do planejamento, do zelo, do cuidado, né? E essa questão da aventura, né, de Marte. Então, super combina. E é muito legal, porque a Andrea faz tipos de viagem onde ela é muito focada também nessa questão de conhecer as pessoas locais, tipo, vivenciar a cultura local, no sentido de, tipo, fazer o que os locais fazem, né? Os locais, eu digo, as pessoas locais fazem. E é interessante porque, assim, eu acho, quando a gente fala sobre perrengues em viagem, a Andrea tá sempre me zoando, que eu tô pulando das coisas e tal. E eu acho que eu trago muito isso para as amigas ou para as pessoas que eu viajo, essa questão de tipo, cara, vamos arriscar um pouco? Tá muito quieta essa viagem? Vamos fazer merda? É isso, entendeu? É esse Marte, tá? Vamos fazer merda é Marte. Então, Andréia, vamos fazer merda. E ao mesmo tempo ela é a que planeja, tipo, da viagem que a gente fez, tipo, ela foi atrás dos voluntariados, ela era mais ativa nessa parte, assim, enquanto eu não planejo nada, tipo, nada, absolutamente nada. Então, acho que é um equilíbrio legal ali, né? Então a nossa empresa vai dar certo? É isso, Rafa? Vai dar tudo certo. Tudo pra dar certo, meninas. Show! Vamos continuar com o Sagitário. Vamos para Sagitário. Então, se você tem Sagitário na casa 9, Sol em Sagitário, Júpiter, que é o regente de Sagitário nessa casa, Sagitário, ele é o dono dessa casa, né? Então, não existe um tipo de viagem melhor para Sagitário. Qualquer viagem, chama para ir, tá indo, tá? Sagitário vai para qualquer tipo de lugar. Sagitário, ele busca muito essa questão da aventura nas viagens também, porque também é um signo de fogo, gosta de arriscar, de se aventurar, gosta de conhecer muito a cultura local, aprender o idioma do lugar, tá? E vocês têm Júpiter, tá? Nessa casa, então isso serve para vocês. Então, essa questão de conhecer a cultura do lugar, se conectar com as pessoas, com a língua, com os modos, com a rotina. É muito essa questão de Júpiter. Viajar para se conhecer. O Sagitário é um signo de autoconhecimento, ele está relacionado com as filosofias, religiões, espiritualidade. Então, ir em lugares que vocês possam se conectar com essa energia e descobrir um pouquinho mais quem vocês são, né? Porque Sagitário está nessa questão da busca da identidade, né? E lugares também espirituais, né? Por que não? Então, Índia, Monte Shasta, Peru, são todos esses lugares que têm essa energia realmente de autoconhecimento, viajar para fazer cursos, para dar cursos, para palestrar. É uma coisa que o Sagitário ama, tá? Bom, próximo signo, Capricórnio. Se você tem Capricórnio na casa 9, Sol em Capricórnio ou Saturno nessa casa, que é o regente de Capricórnio, você provavelmente ao contrário do Sagitário, que arranja qualquer motivo para viajar, não tem porquê ir para o lugar, não conhece ninguém, do nada, vai viajar. Capricórnio, ele só vai viajar se tiver alguma coisa ali por trás, né? Ele não
Ele quer aproveitar ao máximo das viagens para aprender alguma coisa, para fazer alguma coisa. Então, assim, eu tenho Capricórnio nessa casa. A primeira vez que eu viajei para fora do país foi para fazer intercâmbio, foi para fazer faculdade fora. Então, eu viajei com um motivo muito específico, né? E todas as viagens que eu busco fazer também, eu busco fazer um curso lá fora, participar de alguma coisa. Então, não é só viajar por viajar, é viajar para aprender alguma coisa, para fazer alguma coisa com um bom motivo, né? Capricórnio, ele traz muito essa questão de gostar de viajar para lugares bonitos, que tem uma estrutura muito legal. Então, viajar para lugares que não tem uma boa infraestrutura pode ser bem difícil para Capricórnio, tá? Por exemplo, Índia, né? Saneamento básico, porque Capricórnio gosta de uma estrutura, gosta que as coisas funcionem bem, tá? Então, lugares, sei lá, tipo Nova York, Canadá, Argentina, que vão proporcionar também algum conforto, né? São bem interessantes para Capricórnio. E Capricórnio, ele também faz um planejamento antes de ir, ele dá uma estruturada no roteiro. Ele só vai se o dinheiro estiver sobrando, se o dinheiro der, né? Ele não vai passar perrengue, ele não vai sem ter certeza que vai dar. E ele gosta de lugares realmente que tenham, que ele vai ter viagens com qualidade, tá? Como é que a pessoa que tem a casa nova em Capricórnio viaja com a pessoa que tem a casa nova em Sagitário? Tipo, vai, não viaja, como é que faz? Viaja, cada um fica num quarto. Até dá pra viajar. Como eu disse, né, eles vão ter formas de viajar bem diferentes. Então, se Capricórnio estiver disposto a abrir mão dessa zona de conforto, do planejamento, de um lugar que tem essa infraestrutura, beleza, vai dar certo. Mas se ele não estiver disposto, pode ser bem conflitante mesmo. É bem aquilo que você falou, né? Depende de que tipo e de que momento você tá na sua vida e de que tipo de viagem você quer. Se você quer uma viagem para aprender e sair da zona de conforto, procura um Capricórnio, procura um Sagitário, bota eles dois juntos e aí eles vão aprender pra caraca, né? Exatamente. Vai ser um aprendizado vivencial. Exatamente. Por exemplo, não só em viagens, né? Eu tenho o Sol Escorpião e eu tenho ascendente em Touro. Eu sou uma pessoa muito reservada, muito na minha, muito quieta, muito territorialista. Eu fui morar com uma amiga, né, quando eu tava na faculdade, que ela é aquariana. Então, assim, ela é super de estar junto o tempo todo, super de dividir tudo, meu espaço é teu espaço e faz tudo junto. E no começo eu me sentia, sabe, estão invadindo meu espaço, mas eu saí de lá depois que eu deixei de morar com ela, né? Uma outra pessoa, tendo uma outra visão, uma pessoa muito mais sociável, muito mais aberta, e ela que me ensinou isso. Então, os signos têm muito a aprender um com o outro, né? Então é interessante, sim, às vezes a gente sair da zona de conforto. Que bom que você também aprendeu por esse lado. Você podia também estar querendo matar pessoas, no caso. Você foi pelo viés legal. Eu aprendi a ser sociável. Você podia sair de lá, tipo assim, eu quero matar a pessoa, eu quero mais ver a pessoa na minha frente. Isso eu falo pra ela. Teve alguns momentos que eu quis matar ela de leve, mas no final deu tudo certo. Aquário. Então, se você tem Aquário na casa 9, Sol em Aquário, Urano, que é o planeta regente de Aquário, nessa casa, provavelmente você não vai querer viajar para o mesmo lugar que está todo mundo indo, os lugares da moda, né? Aquário quer ser sempre diferente, quer ir na contramão. Então ele quer ir naqueles lugarzinhos que ninguém nunca foi ou que não é turístico. Ele não vai gostar de ir nos pontos turísticos ou não apenas nos pontos turísticos. Ele vai querer fazer realmente um roteiro bem diferente, conhecer lugares diferentes. E também, né, Aquário, Urano estão muito relacionados com essa questão de viagens humanitárias. Né? Então, eu até conheço pessoas que têm Aquário forte no mapa, que têm esse desejo, que já viajaram, por exemplo, para África para fazer trabalho voluntariado, né? Porque traz muito essa consciência social. Tá? Então, viajar para ajudar o outro, para participar de programas sociais, voluntários, é bem interessante para quem tem Aquário forte aí, tá? E também viajar com a galera, sabe? Aquário é um signo que rege o mundo social, as amizades. Então, viajar em grupo, sair do roteiro, acampar, sabe? Fazer coisas bem diferentes. Isso é bem a energia de Aquário, tá? E por último, mas não menos importante, a gente tem peixes, né? Então, peixes na casa 9, Sol em peixes, ou Netuno nessa casa. Geralmente são pessoas que gostam muito de viajar para perto do mar. Tá? E
Peixes é muito... ele gosta de ir para lugares muito good vibes, né? Lugares simples, lugares que ele tem a conexão com a terra, com a natureza, porque com o mar, com as águas. Porque quem tem peixes na casa 9, né, são pessoas, ou Netuno, né, são pessoas muito sensíveis. Tanto as pessoas do lugar, tanto ao ambiente, ao país que estão, à cidade que estão. É importante que a cidade tenha uma energia boa para essas pessoas gostarem do lugar. Tá? Então, lugares, às vezes, que tem muita história, que teve muito sofrimento, alguns lugares da Europa, por exemplo, a Alemanha lá, né? Pode ser um lugar bem difícil, bem desafiador, né, para essas pessoas, porque elas realmente vão sentir muito a vibe do lugar. E fazer viagens espirituais, né? Então, viajar para a Índia, para o Nepal, para Chapada, lugares místicos, fazer mochilão sozinho, né? Porque peixes é um signo que rege a casa da solidão. Então, tem muito essa questão de botar uma mochila e sair sem planejamento, né? E são pessoas que se inspiram muito nas viagens, né? Que não gostam de se programar. É tipo, deixa a vida me levar. O que tiver que acontecer, vai acontecer, tá? Então, esse é um tipo de viagem ideal aí para quem tem peixes ou Netuno nessa casa. Que legal. A gente fala muito de voluntariado aqui no podcast, né? Porque eu e a Mari fazemos muito voluntariado. Quais seriam os signos na Casa 9, assim, que você acha que seriam mais, que se dariam melhor no voluntariado, que aprenderiam mais? Eu acredito que Aquário, claro, porque tem muito essa questão da consciência social, de participar mesmo dessas atividades. Peixes, porque tem-se muito essa energia da compaixão, de ajudar o próximo, então pode gostar também de viajar com um trabalho voluntariado. Gêmeos, porque Gêmeos é um signo que se adapta a qualquer lugar, a qualquer tipo de pessoa, de situação, são muito versáteis e adaptáveis, tá? Então são signos que, digamos assim, se sentiriam mais confortáveis nesse tipo de viagem, né? Às vezes dormindo na casa de alguém, trocando ao invés de pagar, né? Então troca algum serviço de acomodação. Então são signos mais easygoing, digamos assim, né? Mais abertos para esse tipo de experiências, tá? Legal. Então, se vocês têm a Casa 9 num desses signos e nunca pensou em voluntariar, às vezes é bom dar uma olhada aí, quem sabe. Netuno, Mercúrio ou Urano também. E aí, só deixando a dica que a Andrea fala bastante disso no Instagram dela. É em inglês, mas aí você pode aprender um pouquinho de inglês. Ela vai contando as experiências delas nos hostels que ela vai passando. Então ela vai mostrando como é que são cada tipo de hostel e tal. É a Andrea Leonel Underline. Eu falo mais disso no meu YouTube, que é o Vida Mochileira. Então, assim, se você tiver alguma dúvida, você pode ver como que a Andrea está viajando pelo mundo dessa forma. E lá no Vida Mochileira eu vou mostrando um pouquinho mais de como usar a plataforma em específico. E aí, Rafa, então já que você já deu esse overview aí pra gente, bem legal, inclusive, a gente anotou várias coisas, eu e a Andrea aqui, até para coisas mesmo de futuras ideias de viagem. Acho que seria legal, talvez, a gente dar dicas em relação a cada signo, ou a gente falar assim de uma forma mais abrangente, de como as pessoas podem se preparar antes e durante a viagem. Assim, dá um overview pra gente, assim, o que elas podem fazer para deixar a viagem mais fluida. Tá. Bom, a gente começa, né, falando dos signos de terra, né? Os signos de terra são Touro, Virgem, Capricórnio. Então, assim, para essas pessoas, né, que têm o Sol nesses signos, ou na casa 9, que é a casa das viagens, o interessante é se planejar, dar uma estruturada, organizar roteiro, planilhar gastos, porque ela vai se sentir mais segura na viagem, né? É interessante ir para lugares de natureza, de terra, até para se conectar com o elemento, né, do signo, tá? E é bem interessante também a gente perceber, né, que às vezes os signos de terra são muito questão de controlar, né, que tudo aconteça de acordo com o que eles tinham planejado. Então, ficar atento para que isso não atrapalhe às vezes a sua viagem, né, se abrir mais, né, fazer programas às vezes inesperados, que você não dava nada, mas que no final vão ser uma grande experiência. Então, é importante trazer essa flexibilidade nas viagens também para os signos de terra. Falando um pouquinho dos signos do elemento fogo, Áries, Leão e Sagitário,
são, no geral, muito aventureiros, gostam de viajar para se divertir, para conhecer gente, gostam de fazer o roteiro na hora, né? De conhecerem lugares novos, trazem muito essa questão do arriscar, né? De viver a experiência na pele daquele lugar, tá? Só tem que ficar atentos, às vezes, com questões de impulsividade, né? Principalmente Áries, que traz muito isso de tomar decisões impensadas, impulsivas, e que às vezes pode atrapalhar uma viagem, né? Pode fazer com que ele não conheça alguns lugares que ele queria, tá? Então, assim, cuidado com essa questão da reatividade, da impulsividade, mas no geral são pessoas que vão gostar muito de lugares que trazem essa adrenalina, aventura, tá? E aí, eu acho que é legal a gente falar, inclusive, a gente tem um episódio aqui no podcast que é sobre seguro viagem. E aí, eu acho legal porque, assim, de fogo. porque eu tenho Marte, né? E Marte não tá ligado a esse negócio de impulsividade. Tá. E, cara, é uma parada que, tipo, eu não viajo sem o seguro viagem. Mas eu não tô falando que é só pra quem tem esses signos que precisa fazer seguro viagem. Todos os signos é importante porque, gente, tem imprevistos. É óbvio que esses signos são mais propensos a dar merda. Por quê? Porque se arriscam. Então, assim, eu sempre viajo com o meu seguro viagem porque eu sou dessas que pula da ponte, se joga de um bungee jump, pula de paraquedas. Então, assim, eu tô sempre com o meu seguro viagem nas mãos. Mas eu acho que é legal falar sobre isso, né, Rafa? Ter, tipo, principalmente essas pessoas que têm essa impulsividade, talvez ter certeza de que o seguro tá rodando, né, Andréia? Ter certeza de que o seguro tá rodando, tá direitinho, tá aí válido, né, para você não acabar tendo uma surpresa depois se alguma coisa acontecer. Sim, exatamente. É uma ótima dica para os signos do elemento fogo. Bom, então, continuando, os signos do elemento ar, né? Gêmeos, Libra e Aquário. São signos que vão gostar ou de viajar junto com outras pessoas, ou de conhecer pessoas na viagem, porque são signos muito sociais, muito comunicativos, tá? Vão querer conversar com as pessoas do local. É interessante para lugares também abertos, movimentados, que eles possam estar sempre se deslocando, porque é ar, é vento, é movimento, tá? Então precisa muito dessa abertura mesmo. E ir para lugares que possam conhecer gente nova, fazer novas amizades, isso é muito interessante. Uma coisa que tem que ficar atento, às vezes, é a questão da indecisão, sabe? De querer fazer tudo ao mesmo tempo e não fazer nada direito, né? Ou de demorar demais para tomar uma decisão e aí não dá tempo de fazer mais nada. Então, assim, é legal fazer, às vezes, um planejamento prévio, mesmo que na hora você vai conversar com alguém que vai falar, olha, esse aqui que você planejou não é tão legal, talvez seja melhor ir para tal lugar. Beleza, vai mudar, ótimo, mas ter uma coisa, ter um chão, ter uma base para não se perder nas divagações, nas possibilidades, né? E, por último, os signos de água. A água, né, o elemento água, deixa eu voltar e falar os signos do elemento água que são Câncer, Escorpião e Peixes. A água ele é um elemento que está relacionado com as emoções, com a espiritualidade. Então, viajar para lugares místicos de uma forma geral, viajar para lugares espirituais, viajar para lugares que você tem uma conexão emocional. São pessoas que às vezes vão gostar mais de viajar sozinhas, ou de, mesmo estando com outras pessoas, terem um tempinho delas, um tempinho para falar na paisagem, ficar quietinho, meditar, escrever num caderninho, né? Então, levar um caderninho para anotar o que sente naquele lugar, as inspirações que vêm, é bem interessante para esse elemento, tá? E realmente ir preparado para se abrir a energia daquele lugar. Então, averiguar antes se o lugar tem uma energia legal, uma energia que você quer experimentar mesmo, se é compatível, porque signos do elemento água são muito sensíveis mesmo à energia, né, à atmosfera dos lugares e das pessoas com quem estão viajando, tá? E tem também uma coisa que está cada vez mais popular aí no Instagram e tal, na internet, que é a tal da astrocartografia, né? Que é aquelas linhas lá que passam no mapa, e aí eu não sei muito bem o que significa, Rafa. Se você pudesse falar pra gente um pouco sobre e o que significa e como que isso ajuda os viajantes aí. Sim. A astrocartografia ela é um estudo, né, dentro da astrologia que já existe há muito tempo, mas ela se tornou muito popular agora, né, nos últimos anos, e aqui no Brasil, principalmente por conta da Isabela Mesadri,
né? Ela que meio que trouxe essa questão aqui para o Brasil. Então, a astrocartografia é uma área da astrologia que integra o seu mapa natal com o mapa mundial, tá? Então, sabe, por exemplo, quando duas pessoas vão no mesmo lugar, na mesma época, uma pessoa se sente super em casa no lugar, até dá vontade de morar, de ficar lá para sempre, e outra pessoa não sente a mesma coisa, não gosta do lugar, ou uma pessoa sente a vibe do lugar de uma forma diferente, quer se aventurar, e outra pessoa não, quer ficar quietinha. Isso é a astrocartografia atuando, né? É porque a experiência com os lugares do mundo é diferente para cada pessoa por conta do mapa natal. Tá? Então, por exemplo, tem lugares que a gente viaja que a gente fica mais ativo, né? Que a gente fica mais enérgico, parece que a gente fica com fogo na bunda para fazer um monte de coisa, né? Tem lugares que a gente fica mais inspirado, que a gente quer ficar mais quietinho, anotar as coisas, meditar, isso independente do lugar que a gente vá, tá? E tem lugares, sei lá, onde a gente fica mais comunicativo, mais sociável, quer sair, quer encontrar gente. Então, assim, isso é muito explicado, né, pela astrocartografia, tá? Então, o que acontece? Na astrocartografia, a gente faz o nosso mapa relocado. Então, a gente faz um mapa de se eu tivesse nascido naquele mesmo dia que eu nasci, naquela mesma hora, mas em outro lugar, como seria meu mapa? Tá? Então, a gente vê os planetas influenciando a gente de uma forma diferente em cada lugar que a gente vai, dependendo do ângulo que eles estão no nosso mapa. É o mapa natal modificado, tá? Então, assim, para que isso serve, né? A astrocartografia ela serve para integrar a energia daquele planeta na gente. Tá? Então, ela vai mostrar o tipo de experiências que a gente pode ter naquele lugar. Então, por exemplo, uma pessoa que não tem Mercúrio ativado no mapa, é uma pessoa que não é muito comunicativa, é mais introspectiva, não gosta de falar com as pessoas, não é muito estudiosa, não é muito curiosa para ler. Se ela vai num lugar que passa uma linha de Mercúrio forte no mapa dela, ela o universo, né, vai trazer experiências para ela integrar em si essa energia de Mercúrio. Então, ela vai sentir uma vontade maior de conversar com as pessoas do lugar, de sair mais, de ser mais sociável. Né? Às vezes é um bom lugar para ela, por exemplo, marcar de fazer um curso, né, de fazer um intercâmbio. Vai para esse lugar, vai estudar nesse lugar, Mercúrio. Entende? Então, são lugares que possibilitam a gente entrar em contato com a energia desses planetas. Mas aí não seria também o caso de, tipo assim, uma pessoa que é introspectiva e vai para um lugar desse, por exemplo, e se sente incomodada? Tipo, de não se sentir ok? Porque, assim, também depende muito da personalidade da pessoa encarar aquilo que a gente já estava falando até num outro podcast, que é sobre os perrengues. Como que as pessoas olham para o perrengue? Tem as pessoas que olham porque é um aprendizado e tem pessoas que olham, tipo, que merda. Então, eu acho que depende muito de outras coisas no mapa que vai dizer se a pessoa vai se adaptar ou não, né? Exatamente. Depende do quão integrado ela tem a energia daquele planeta no mapa dela. Então, se uma pessoa que já gosta de falar, de se comunicar, de estudar, vai para uma linha de Mercúrio, ela vai se sentir super à vontade lá. Tá? Ela vai integrar ainda mais a energia de Mercúrio, que já é fácil para ela. Agora, se uma pessoa que tem dificuldade na comunicação, não é curiosa pela vida, não tem vontade de estudar, vai para uma linha de Mercúrio, ela pode se sentir bem incomodada assim, mas de qualquer jeito ela vai ter experiências que vão convidar ela a integrar mais esse arquétipo e se tornar uma pessoa mais comunicativa, tá? Então, assim, as pessoas falam, pô, Rafa, mas então se eu viajar para uma linha de Vênus, vou encontrar meu amor, vai dar tudo certo, né? Vou ter relacionamentos maravilhosos. Depende. Se você já tem a Vênus bem integrada em você, você realmente tem a oportunidade de conhecer pessoas que vão ser muito importantes para sua vida, se relacionar, pode ser realmente muito maravilhoso. Agora, se você não tem esse aspecto da Vênus, né, da empatia, do relacionamento, do ouvir o outro, do se relacionar mesmo, né, da diplomacia, já em você pode sofrer alguns perrengues até você aprender como que você pode integrar essa energia. E esse mapa astrocartográfico você também faz nesse site astro.com?
Eu faço nesse mapa. Lá tem, eu faço nesse site. Lá tem uma opção, né? Eu não lembro agora exatamente o nome, mas é só jogar astrocartografia astro.com. Ele vai dar certinho a aba lá no site que você consegue gerar um mapa, tá? Então, assim, quando você vai gerar o mapa, esse mapa ele vai mostrar o mapa do mundo, né? O mapa mundi, com várias linhas coloridas em cima. Não sei se vocês já viram. Uhum. E cada cor representa um planeta. E aí, se você viajar para uma linha rosa, eu acho que a linha rosa é a de Vênus. Você vai viajar para uma linha de Vênus, vai ser convidado a integrar a energia de Vênus em você, tá? É mais ou menos assim que a gente vê. E aí, a gente pode falar várias coisas. Uma pessoa que tem dificuldade de trabalhar, de ter maturidade na vida, né? Uma pessoa que é muito criança ainda, que não consegue crescer, se ver adulto, vai para uma linha de Saturno, né? Nessa linha, com certeza, você vai ter muitos aprendizados a fim de se tornar uma pessoa mais madura, mais disciplinada, mais compromissada, tá? Então é só você entender o arquétipo que cada planeta carrega e viajar conscientemente para os lugares que você vai vivenciar aquele arquétipo. Menina, eu vou ver se esse negócio de mapa astrocartográfico, eu tenho Vênus na Inglaterra, que foi onde conheci o Mark. E aí, assim, né? Agora eu moro lá. Que não era nem essa merda de morar lá. Era só pra eu fazer um curso e ir embora. E agora eu tô lá, presa, 5 anos nesse lugar. Que é isso, gente? Pegando Você chuva. mora lá? Um Eu inglês? moro lá. Eu moro lá com o meu tcheco, né? O Mark é tcheco, brasileiro. Eu só fui lá dar uma passadinha lá pra estudar rapidinho. Conheci o Marco há 5 anos. Era pra ficar 10 meses só. Entendeu? Vou analisar esse negócio pra ver se eu vou ser feliz ali nesse negócio. Porque a Inglaterra às vezes me dá uns ciricutico. Uma coisa que é muito interessante também, por exemplo, é a Lua, né? Então, se você é uma pessoa que tem vontade de morar fora do teu país, analisa onde você tem uma Lua forte, porque provavelmente você vai se sentir muito em casa naquele lugar, tá? E aí, enfim. Rafa, você faz também essa análise astrocartográfica ou só do mapa astral também? Por enquanto, eu só faço análise de mapa astral. Eu pretendo esse ano fazer o curso e estudar mais, porque é uma área que eu acho muito interessante. E por enquanto eu só sei o básico mesmo. Mas esse ano a gente vai começar a abrir os atendimentos também para essa análise. Tá bom. Aproveitando a quarentena, a Rafa tá estudando, entendeu, gente? Bastante aí. Aí, quando as viagens voltarem depois do coronavírus, você já vai o quê? Já faz ali uma análise com a Rafa para já programar as próximas viagens. Gente, tudo aqui tudo em consonância. É o timing. É isso, né? Quando as viagens voltarem, já vou ter feito o curso, tá pronto para liberar. É isso aí, é timing. Exatamente. E esse curso que vai acontecer aí depois do coronavírus e também os outros cursos que a Rafa já dá. O curso atualmente está fechado, mas no futuro vão sair outros, né, Rafa? Tá tudo lá no Instagram, @astrologiaelemental. Eu vou encerrar, então, aqui o bate-papo, que foi muito legal. Estou com várias ideias na minha cabeça aqui. Espero que vocês também que abriram ali seu mapa e viram a sua casa nova e já tiveram algumas ideias. Entra lá no Instagram dela, @astrologiaelemental. Entra no nosso, @se meu mochilão falasse, se ficou alguma dúvida, algum comentário. Fala pra gente se bateu ou não com a sua análise. Deixa lá nos comentários pra gente. E eu queria agradecer muito a Rafa pelo desse tempo que ela dedicou aqui para a gente para explicar a influência da Casa 9 e toda essa questão astrológica. Eu estou morrendo de vontade de fazer uma análise do meu mapa agora. Obrigada, Rafa. Obrigada mesmo aí pelo seu tempo, pela análise dos nossos mapas, meu e da André, que a gente fez uma mini consulta. E eu só queria, assim, falar para os ouvintes que estão ouvindo a gente, se você for geminiano, convida a André para viajar e mostra que não é nada disso. Ai, ai, ai. Eu tenho medo. Boa ideia, boa ideia. Se você for geminiano, vai lá no Instagram e me xinga, lá na nossa postagem. Gente, queria muito agradecer o convite de vocês. Eu estou super honrada de estar aqui conversando com pessoas que falam sobre viagens, que já viajaram para muitos lugares, que amam, né, viajar, se conectar e poder compartilhar um pouquinho do que eu sei, tá bom? Muito, muito obrigada.
Bom, gente, então é isso. A gente se encontra aqui toda quinta-feira às 7 da manhã. E fiquem atentos, porque a gente tá liberando muito episódio bom de muita dica boa. Então é isso, até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!